Olá, seja bem-vindo a mais uma disciplina do nosso curso. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o Sermão do Monte. Essa é uma disciplina muito especial. Se você não conhece ou nunca ouviu falar sobre o Sermão do Monte, eu quero te convidar a orar, a colocar sua vida diante de Deus em relação a essa disciplina. Eu, particularmente, tenho uma história muito especial com esse assunto. Comecei a estudar Sermão do Monte alguns anos atrás e a dar aula sobre Sermão do Monte. E toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu particularmente sou muito edificada. Então não é um assunto que a gente pode dizer que tem domínio total, porque tem a ver com a vida prática, com a vida de santidade. Mas se para mim eu sou edificada, eu espero que você também seja edificado durante essa disciplina. E eu queria te convidar a não apenas ouvir essa aula e anotar conteúdo, mas colocar sua vida diante de Deus em relação àquilo que a palavra vai iluminar nas áreas mais escondidas, mais especiais da sua vida. No começo, quando eu comecei a estudar o Sermão do Monte, eu lembro que eu li os livros que tinham disponíveis, depois a gente vai até indicar eles, e eu tive uma crise de não me sentir apta para ensinar esse assunto, para dar aulas sobre o Sermão do Monte, que basicamente é Mateus capítulos 5, 6 e 7. Eu tive uma crise porque a luz da palavra iluminou o meu interior e eu percebi em quantas áreas da minha vida eu ainda precisava de arrependimento, precisava de crescimento. Então a gente precisa ter muito temor quando a gente estuda essas passagens das Escrituras, toda a Escritura em si, mas essas passagens em específico que falam da nossa vida, nós temos que estar abertos, com o coração disponível para o Espírito Santo falar conosco e trabalhar conosco. Então essa aula eu venho como uma professora muito humilde para falar com vocês sobre esse assunto e a gente está nessa jornada juntos de buscar uma vida mais santa diante de Deus. Mas vamos falar então sobre o Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? Sermão do Monte é um trecho, uma passagem das Escrituras que está lá em Mateus, é livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, também é conhecido como Sermão da Montanha, talvez na sua Bíblia tenha esse título aí. Não aparece só no Evangelho de Mateus, aparece também no Evangelho de Lucas, mas durante essa nossa aula a gente vai trabalhar mais no livro de Mateus, porque é a versão mais completa, com mais detalhes para a gente estar estudando. O Sermão do Monte é um discurso de Jesus, a gente tem nos evangelhos vários discursos de Jesus, mas esse é o maior que a gente tem registrado, né? O bloco maior de fala de Jesus. Então o Sermão do Monte também poderia ser chamado como se fosse uma aula de Jesus. Então, quero te convidar a gente a abrir lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, lá onde começa. Se você abrir sua Bíblia, você vai perceber que no capítulo 4, anterior ao Sermão do Monte, Jesus está chamando os discípulos. E aí começa, finalmente, no capítulo 5, versículo 1 do Sermão do Monte, a primeira passagem é: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo. Então aí, Mateus 5, versículo 1 e 2, já explica para nós o que é esse Sermão do Monte. Jesus já estava famoso, seu ministério já tinha crescido, ele já tinha chamado alguns discípulos para perto e aí ele vê as multidões, sobe, algumas versões falam uma região montanhosa, então a gente não tem muita certeza se Jesus subiu em um monte específico em si, mas dá a entender que ele subiu na região montanhosa, ele foi para um lugar mais alto. Os seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes. Então por isso que chama Sermão do Monte, né? Um ensino de Jesus nessa região montanhosa destinada aos seus discípulos. Então isso é o Sermão do Monte, são 3 capítulos, então é bastante coisa. Na aula a gente vai tentar pegar alguns pontos mais específicos, mais importantes do Sermão do Monte e eu quero mais uma vez te convidar a sempre ler a apostila depois das aulas. É muito conteúdo. Ficar só no vídeo é ficar muito na superfície, você precisa ir fundo, ler a apostila, fazer suas próprias reflexões e nesse estudo vai ser muito importante você ler a apostila, assistir os vídeos e ter seu momento de oração em relação ao que a gente vai aprender aqui. Então aqui a gente tem o Sermão do Monte. Para quem é o Sermão do Monte? Obviamente que é para todos nós porque está na Bíblia, então se está na Bíblia serve para todos nós, mas naquele contexto Jesus estava muito falando ao coração dos discípulos. Então, se a gente fosse definir o que é o Sermão do Monte, primeiro, é um discurso de Jesus, é uma aula de Jesus. Segundo, é a mensagem dele aos discípulos. Se você quer ser um seguidor de Jesus, John Stott fala no seu livro, A Mensagem do Sermão do Monte, que é um material que a gente vai usar bastante aqui, que esse é um manifesto cristão. O que Jesus gostaria de ter deixado como mensagem para os seus discípulos? Vamos dizer que você é um discípulo de Jesus, qual a carta que Jesus gostaria que você lesse como discípulo? Sermão do Monte. Esse é o principal discurso de Jesus, é a principal mensagem de Jesus para os seus discípulos. Então aqui a gente está falando de discipulado.
Se você quer ser um seguidor de Jesus, você precisa saber qual é o ensinamento de Jesus. O que Jesus espera dos seus discípulos, o que ele espera dos seus seguidores. Está aqui, Sermão do Monte. Ele falou uma vez lá, naquele ano específico, naquele momento específico, para os discípulos ao redor dele, para a multidão que ouvia, mas agora Jesus fala a nós hoje, pelas Escrituras. E isso é um trecho muito importante para todo cristão. É até impressionante como que o Sermão do Monte é esquecido na maioria das igrejas. Quase nunca se tem matéria sobre o Sermão do Monte, quase nunca se ensina exatamente o que Jesus ensinou aos discípulos. Eu queria chamar a atenção para você algo muito importante. A gente está diante aqui de um cenário específico e eu quero que você reflita sobre isso. Para pensar. Aqui nós temos Jesus falando. Esse sermão não é um sermão de Pedro, não é um sermão de Elias, não é um sermão de Paulo, não é um sermão de Moisés. E todos esses homens são inspirados por Deus, escreveram parte das Escrituras. Mas aqui a gente tem um ensino, um sermão, uma aula, uma pregação de Jesus falando. E Jesus não é qualquer pessoa, Jesus não é qualquer profeta, não é qualquer mestre. Jesus é o Filho de Deus. Se a gente parar para ir fundo nessa verdade, a gente está diante do Deus encarnado. Antes as pessoas tinham dificuldade de entender o que Deus queria, o que Deus falava. Várias vezes o próprio povo de Israel teve essa dificuldade, embora Deus se revelasse através dos seus profetas, através da lei, das Escrituras. Aqui a gente tem uma revelação especial de Deus. A gente tem o Filho de Deus na terra. Isso já fala muita coisa. Ter Deus encarnado andando na terra já é muito forte. Mas agora a gente tem o Filho de Deus, o Deus encarnado, Deus Emanuel, dando uma aula para nós. Olha que privilégio. Então a gente, como cristãos, nós já temos o privilégio de dizer que nós cremos em um Deus que fala, que se comunica conosco. Nós não estamos diante de um Deus que está calado, mas aqui é um cenário incrível da gente meditar. Nós temos o Filho de Deus falando e ensinando o seu povo. Você deve ter muitas dúvidas sobre qual é a vontade de Deus. A gente teve até uma disciplina sobre isso. E muitas pessoas têm dúvida qual é a vontade de Deus. Mas aqui, nesse momento, nós temos o Filho de Deus, que conhece muito a Deus, nos dando uma aula sobre qual é a vontade de Deus. E é por isso que eu amo o Sermão do Monte, porque é Deus nos ensinando a sua vontade, nos revelando a sua vontade. Então, outra forma da gente enxergar o Sermão do Monte é entender ele como uma constituição legislativa do reino de Deus. Então, muito se fala hoje em dia sobre o reino de Deus, o poder do reino, eu sou do reino, eu sou cidadão do reino, mas quase ninguém para estudar e refletir sobre quais as leis desse reino. Quando a gente fala de reino, a gente está falando de algo praticamente político, uma organização política, social e política. Quais as leis que regem o reino de Deus? E você, será que você está submisso a essas leis? Será que você segue as leis do reino? Será que você já está pronto ou se preparando para o reino que vai vir sobre a terra? Então, a primeira forma que a gente deve se preparar para a vinda do reino de Deus é estar submisso às leis do reino. Não adianta nada dizer que você é um cidadão do reino se você não vive de acordo com o reino de Deus. E aqui o Sermão do Monte é Jesus falando dessa forma de viver o reino de Deus. O estilo de vida do Sermão do Monte é o estilo de vida do reino. Então, o Sermão do Monte é uma aula de Jesus aos seus discípulos, é uma revelação da vontade de Deus para o seu povo, para os seus discípulos, é a constituição legislativa do reino de Deus, é o maior discurso de Jesus que a gente tem disponível e registrado, e é também uma descrição de quem é um discípulo de Jesus. A gente deveria analisar se as pessoas são ou não seguidoras de Jesus baseado nisso aqui. Será que elas seguem isso aqui que Jesus falou? Ou será que elas simplesmente dizem que seguem Jesus, mas o estilo de vida delas não condiz com o estilo de vida de um discípulo? E aí a gente entra num ponto muito importante. Hoje em dia, ser cristão parece ser qualquer coisa. Você entra numa igreja e talvez se aceita Jesus, não tem uma transformação de vida interior, não nasce de novo, ou até nasce de novo. A gente tem exemplo de cristãos que nascem de novo, mas não andam conforme o estilo de vida do reino de Deus. Ou não estão submissos ao reino de Deus, né? a Jesus como Senhor. Isso não é possível. Então esse é um assunto muito importante que a gente vai tratar no Sermão do Monte. Será que você é um cristão que não vive de acordo com os padrões de Jesus? Eu queria ler um trecho de um livro muito importante e que tem a ver com o Sermão do Monte, um livro do Dietrich Bonhoeffer, chamado Discipulado. Ele fala um pouquinho sobre o Sermão do Monte nesse livro. É um clássico sobre o assunto de graça.
E logo no início do livro, ele traz a seguinte afirmação: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador, é o batismo sem disciplina eclesiástica, é a comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz. Aqui Bonhoeffer está falando contra a graça barata. O que é a graça barata? É aquela ideia de que Jesus me perdoa dos meus pecados e eu não preciso fazer absolutamente nada. Basicamente como se não houvesse lei. A gente vai explicar um pouquinho mais para frente esse assunto, a relação lei e graça no Novo Testamento. O Sermão do Monte é ótimo para entender isso. O que Bonhoeffer está criticando aqui? Esse estilo de vida que na época dele era muito forte, que dirá hoje em dia é muito pior, de que é possível ser cristão sem uma mudança de vida, sem um norte de vida. Hoje em dia a gente prega e fala sobre muitas coisas na igreja, mas a gente tem abandonado a pregação sobre a lei de Deus. A lei de Deus não muda, ela permanece. Nós não somos salvos pela lei, mas nós somos salvos para cumprir a lei. E que lei? Sermão do Monte. Sermão do Monte é uma forma de destrinchar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos permanecem. As pessoas falam contra a lei como se quase os 10 mandamentos não fosse necessário mais de cumprir ou de viver os 10 mandamentos. Assim como em Moisés a gente tem os 10 mandamentos que Deus enviou para o seu povo, aqui no Novo Testamento a gente vai ter Jesus falando o Sermão do Monte. É a lei de Deus. É a lei de Deus explicada, a lei de Deus não muda, a lei de Deus permanece. E nós somos salvos, nós convertemos, nós nascemos de novo para cumprir essa lei. Graça barata é graça sem discipulado. Então, muitas vezes a nossa vida cristã é só mudar o nome para crente, para cristão, mas não há discipulado. Discipulado é seguir os caminhos de Jesus, é ser um discípulo. Jesus veio à Terra, ele viveu um estilo de vida, ele tem um ensinamento e ser discípulo de Jesus é seguir tudo aquilo que ele falou. Mas a gente quase não tem estudado sobre aquilo que Jesus falou. Então eu quero te convidar nessa aula a gente mergulhar nesse ensinamento de Jesus que é tão importante. Então, voltando ao Sermão do Monte em si, eu comecei essa aula dando um breve testemunho da minha experiência com essa passagem, com esse trecho grande das Escrituras. E quando eu comecei a ler o Sermão do Monte, a crise que eu tive de me sentir incapaz de dar essa aula e ensinar, é porque o Sermão do Monte é um trecho muito duro das Escrituras. Jesus vai falar sobre o padrão do reino, e o padrão do reino não é baixo, ele é muito, muito, muito alto. É no Sermão do Monte que a gente tem aquela passagem que Jesus fala, se tua mão te faz tropeçar, arranca e joga fora. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca ele e joga fora. É uma das passagens até meio polêmicas das Escrituras, a gente vai explicar ela daqui para frente, mas basicamente ela fala de vida radical, radicalidade total. É no Sermão do Monte também que Jesus vai falar sobre olhar com desejo impuro para uma mulher, o homem já pecou. Antes, os pecados eram talvez analisados muito objetivamente. Você foi lá, adulterou, mas agora Jesus está falando o seguinte: se você sequer olhar com desejo impuro, você já adulterou no coração, já está fora, já quebrou o mandamento. Então, o Sermão do Monte é Jesus piorando a lei para nós, tornando ela mais difícil. Por quê? Porque só é possível obedecer à lei de Deus pelo Espírito Santo, depois do homem ter nascido de novo e ter a vida de Deus, dele no seu interior. Então Jesus, ele explica a lei, a vontade de Deus nos mínimos detalhes, ele vai muito fundo. E isso fere o nosso coração, porque a gente olha a palavra, olha o padrão de Deus e a gente vê quanto que falta a gente cumprir. Talvez você não é um adúltero, talvez você não é um assassino, você nunca matou ninguém, mas talvez você já odiou seu irmão no coração. Quando eu li essa passagem, eu fiquei horrorizada, porque várias vezes eu tenho ódio contra irmão. Às vezes eu tenho vontade que a pessoa não exista na minha vida, e isso é um tipo de pecado, e eu estou desobedecendo a lei de Deus. Então o Sermão do Monte, ele é como essa palavra, como uma espada que fere o nosso interior. E muitas vezes as pessoas leem e ficam condenadas ao ler o Sermão do Monte. E existe uma condenação que é saudável, que é a condenação que nos leva ao arrependimento. E uma das coisas chaves para mim, para entender o Sermão do Monte e ler o Sermão do Monte corretamente, porque eu acho que algumas pessoas podem ter a tendência de ler o Sermão do Monte de uma forma legalista, é entender quem está falando o Sermão do Monte. Quem está pregando esse sermão? É Jesus, é o Filho de Deus. Jesus, ele tem a missão de nos levar à obediência.
Não só Jesus, mas o Espírito Santo que nos foi dado. Jesus hoje, exatamente no dia de hoje, se encontra nos céus à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Então nós temos Jesus do lado de Deus, ao nosso favor, intercedendo por nós. E temos o Espírito Santo hoje na terra, nos empurrando, nos empoderando para obedecer. Obedecer o quê? Essa lei. Tudo que a gente for estudar daqui para frente, nas próximas aulas, que você for ler em casa, dessa lei de Deus que é perfeita, que é boa e agradável, que está descrita no Sermão do Monte e que às vezes parece muito difícil de cumprir, você precisa ter isso em mente. A gente precisa estudar o Sermão do Monte com a moldura da graça de Deus. Nós temos um ajudador que nos capacita a obedecer à vontade de Deus. Não leia o Sermão do Monte tentando fazer uma lista do tipo se esforçando para obedecer, porque você não vai conseguir. O que você precisa, quando lê o Sermão do Monte e ser confrontado com suas fraquezas e seus pecados atuais, você precisa correr para Jesus, correr para esse professor aqui. Esse homem que nos ensina, esse homem e esse Deus que nos ensina a sua vontade. Eu queria ler com você uma das últimas passagens do livro de Mateus, onde está o Sermão do Monte. Mateus 28, versículo 18. É uma passagem muito conhecida, a passagem da grande comissão. Fala o seguinte: aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Aqui a gente está no final do ministério de Jesus. Lá em Mateus 5 a gente está mais no início do ministério dele. No final do ministério de Jesus, Jesus libera a sua autoridade para os discípulos e ele fala, portanto, ide, fazei mais discípulos. E aqui a gente tem o significado do que é discipulado. Ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. Discipulado é ensinar o outro a obedecer. E é isso que Jesus faz conosco. É isso que o Espírito Santo faz conosco e que nós devemos fazer também com outros. Ele nos ensina a obedecer. Jesus não é um discipulador que simplesmente nos diz qual é a vontade de Deus, que fala o que tem que fazer. Ele nos ensina. É tipo o pulo do gato. Esse é o ministério do Espírito Santo. E é por isso que Jesus diz que nós não estamos só, nós não vamos ficar só. Ele não nos deixou só, ele deixou outro discipulador, né? Ele está à direita de Deus, mas nós temos companhia aqui na terra. Ele nos ensina a obedecer. Ele não simplesmente nos diz o que tem que fazer. Ele nos ensina, nos leva pela mão e nos faz cumprir a vontade de Deus. Então existem duas coisas sobre o estudo do Sermão do Monte. Primeiro, ele vai te confrontar e você precisa deixar isso acontecer, porque é a lei de Deus. Ela nos confronta, ela nos mostra o padrão de Deus e Deus é santo. E por outro lado, essa exortação, esse confronto deve te levar a buscar mais de Deus, mais do Espírito Santo. Existe um processo quando a gente estuda o Sermão do Monte, quando a gente estuda as Escrituras, que é o processo de passar a amar a lei de Deus. Naturalmente, nenhum homem ama a lei de Deus, a gente ama o pecado, a gente ama descumprir a vontade de Deus. Mas quando a gente converte, quando nos tornamos cristãos de verdade, a gente passa a amar a lei de Deus. Quando a gente está no início da jornada cristã, às vezes a gente tem problema de aceitar alguns mandamentos de Deus. Mas existe o processo de simplesmente os olhos serem abertos e a gente ver beleza na lei de Deus. Então eu quero terminar essa aula orando com você para que Deus libere sobre os nossos corações o mesmo espírito do Salmo 119. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia e eu cheguei em Salmos, eu tive uma pequena crise com o que o salmista estava falando aqui. Vou ler só alguns trechos do Salmo 119. Olha o que o salmista fala. Salmo 119, versículo 96. Como amo a tua lei, ela é minha meditação o dia todo. Versículo 115. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Versículo 103. Como tuas palavras são doces ao meu paladar, mais doces que o mel da minha boca. Versículo 174. Senhor, anseio por tua salvação. Tua lei é meu prazer. Eu lembro quando eu li isso pela primeira vez, eu falei assim, gente, como que alguém está desejando tanto a lei de Deus? Lei é coisa ruim. Lei nos impõe, lei é algo forte que nos prende. E como que o salmista está falando que ele medita, que a lei é como mel nos lábios, que ele anseia pela lei?
É quase como uma criança desejando, eu quero brócolis, eu quero espinafre. Isso é coisa ruim. Mas não, isso é o processo de conversão. Quando o homem converte de verdade, os olhos dele são abertos para ver o quanto o pecado é ruim e quanto que a lei de Deus é boa, é agradável, ele tem prazer na lei de Deus. O Senhor quer nos levar a essa posição de ter prazer na lei dele, de olhar o Sermão do Monte, olhar tudo que está ali, a gente vai ver com calma, ponto por ponto, e desejar, e ter prazer, e perseguir a vontade de Deus. Vamos terminar essa aula fazendo uma oração? Feche seus olhos. Pai, nós oramos a Ti. Nesse início de aula, nós te pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração, a cada aula, a cada leitura da Tua Palavra, a cada leitura do material. Senhor, nós te pedimos, abre o nosso coração, tira as escamas dos nossos olhos para ver a Tua vontade, para ver a beleza da Tua santidade, a beleza da Tua lei. Nós queremos ter o coração como o do salmista, que almejava e tinha prazer, alegria na Tua vontade, Senhor. Nós colocamos a nossa vida de discípulos diante de Ti, Pai. Nós queremos ser Seus seguidores, Jesus. Nós queremos obedecer a Tua vontade, sermos parecidos contigo. Nós te pedimos a Tua graça e o Teu poder nessa jornada. Em nome de Jesus. Amém.